Hoje eu quero falar para vocês por que Python é melhor do que N8N, Make ou Zapier para automações pelos seguintes motivos. Qual que ainda estará aqui nos próximos 5 anos, qual que é o custo de desenvolvimento para cada uma, qual que é o tempo de aprendizado, qual que é o nível de dificuldade para dar manutenção e qual que gera mais oportunidades de fazer dinheiro. E, finalmente, por que eu prefiro o Python? Falando aqui primeiro, né, de qual que eu acredito que ainda estará aqui nos próximos 5 anos, para a gente responder isso, nós temos que olhar para a história. O Zapier foi criado em 2011, o Make foi criado em 2012 e o N8N foi criado mais recentemente em 2019. E somente nesse tempo aqui, se você olhar, nós temos basicamente 8 anos aqui de diferença até que o N8N fosse lançado. E o N8N ele meio que substitui hoje, ou praticamente é o principal que é usado hoje para automações no code ou low code, onde você não escreve código. Não escreve código. Na verdade, você vai ter que escrever código sim, mas assim, eles vendem como se você não tivesse que escrever código. Mas você vai ter que escrever código da mesma forma. Mas enfim, surgiu uma ferramenta que basicamente torna o conhecimento que você tinha nessas ferramentas aqui não tão relevante, porque agora basicamente todo o mercado de sem código, no code, low code, está usando o N8N. Só que se você voltar um pouco mais no tempo, nós temos o Python, que foi lançado em 1989, ou seja, muito antes do que todas essas ferramentas. E se você aprendeu Python lá quando ele foi lançado, você conseguiu usar naquela época, você usou durante todos os anos aí 2000, você continua usando hoje e você vai com certeza continuar usando nos próximos 5 anos. Isso porque Python é uma linguagem de programação que funciona como base para muitas dessas automações. Muitas dessas automações estão rodando Python de alguma forma, né, por trás delas. Mas mesmo que elas não estejam, as chances são que nos próximos 5 ou 8 anos nós teremos aí uma nova ferramenta que será lançada talvez para substituir o atual N8N, e eu acredito que se você estudar Python, você não terá esse problema, porque Python continuará sendo usado, porque se você notar aí os modelos de IA, basicamente todos eles são profissionais em gerar código Python. E nós tendemos, se você está estudando ou acompanhando o mercado de qualquer forma, você sabe que nós tendemos a gerar código cada vez mais com geradores de código, e Python é uma das melhores linguagens para esse tipo de desenvolvimento agêntico, né? Onde você usa desenvolvimento com base em agentes. Ou seja, basicamente você usa aí, né, um Cloud Code, um GitHub Copilot ou qualquer ferramenta de geração de código. Então, olhando por esse lado, eu acredito que você, estudando Python, você vai estar mais garantido aí para os próximos 5 anos. E eu não posso dizer que vai surgir de fato uma ferramenta, mas eu acredito que vai surgir uma ferramenta, porque nós olhamos aqui, olhando para trás, nós notamos que praticamente aí de 8 a 8 anos, né, pelo menos esse foi o ciclo anterior, o ciclo atual pode ser mais curto, porque é muito mais fácil criar aplicativos hoje. Talvez aí nos próximos 3 ou 4 anos já surja alguma ferramenta para substituir o N8N. No entanto, se você aprender Python, eu duvido que nos próximos 5 anos o seu conhecimento aí vai ser defasado de alguma forma. Depois nós temos que falar de custo de desenvolvimento, que é uma coisa que eu não vejo ninguém falar, tá? Se você olhar aqui no site, olha aqui o preço para você ter, né, um servidor N8N hospedado pela própria plataforma N8N. O plano mais barato é R$ 150 por mês. No Make, o plano mais barato, que assim, você tem o plano gratuito que são 1.000 créditos, mas se você está de fato trabalhando para vender automações e ganhar dinheiro com isso, não adianta você ficar no plano gratuito, você vai ter que pagar um plano pago, né? E aí ele tá $10,59, que dá R$ 57, o plano mais barato. E o plano mais barato, se pagar mensal aqui no Zapier, tá R$ 167. Agora o Python custa o quê? R$ 0. Você pode entrar aqui e baixar. Se você aprender ele, você consegue desenvolver sem gastar nada. É zero, né? O custo zero. Então basicamente ficou assim, ó. N8N 150, o Make 57, o Zapier 167 e Python zero. E só para contextualizar melhor, por que o custo é zero para Python? É porque você consegue literalmente rodar as automações diretamente no computador da pessoa que precisa daquela automação. E por esse motivo você não teria que fazer, você não teria que ter esse custo aí, né, de pagar por um servidor. Teoricamente você também pode fazer isso com N8N, só que quando você quer hospedar, você vai ter esse mesmo problema aí de ter que pagar por uma solução. E sobre o tempo de aprendizado, né, quando a gente pega aqui o N8N, o Make, o Zapier, eu diria que você tem um início mais rápido, porém maior dificuldade para escalar. Ou seja, você consegue provavelmente pegar ali, né, o básico disso na primeira semana, porém quando você quer escalar e dar manutenção, que eu já vou falar sobre isso, ele se torna muito mais complexo. E agora com Python você tem um início mais demorado, porque você tem que aprender lógica de programação e os conceitos de programação em si, porém é mais estável na hora de escalar. Não só estável, tá? Mas também é mais barato, tá? E aqui é a mesma coisa, porém maior dificuldade para escalar, isso porque a complexidade aumenta e o custo aumenta muito, tá? O custo aumenta muito quando você está falando de N8N, Make ou Zapier, porque como vocês podem ver aqui, né? Os preços eles vão subindo muito rapidamente.
ó, no plano mensal, $10, $18, $34. E no N8N, assim, eles tornam ridiculamente altos os valores, né? Enquanto no Python você pode botar tudo isso aqui no VPS de, sei lá, $5, né? No VPS, sei lá, VPS $5. Ó, enquanto você pode ir no VPS aqui no DigitalOcean, não sou recomendando o DigitalOcean, tá? Pode ser qualquer um aí. Mas se você olhar aqui os preços, aqui ó, $4. Ou seja, você roda as automações em um VPS de $4 ou até $12 se for algo mais caro, então muito mais barato. E aí tem também, né, a questão de nível de dificuldade para dar manutenção. Isso aqui é uma coisa que as pessoas também não falam, tá? Isso aqui é muito importante, porque se você pegar um N8N Flow, pegar aqui e olhar agora um fluxo do N8N, você pegar aqui um fluxo do N8N, são várias coisas, tá? Cada node, né, cada nódulo desse aqui, não sei se é nódulo tradução, mas enfim, cada um desses nodes aqui, ó, tem uma lógica por trás deles. E tem lógica dentro de lógica. Ó, se acontecer tal coisa, vai para esse lado. Se acontecer outra coisa, vai para esse lado. Isso aqui nada mais é do que lógica de programação. Ou seja, você vai ter que aprender lógica de programação de qualquer forma. Só que, quando você está trabalhando com N8N, cada vez que você clica em um desses nodes, né, desses nódulos, você tem uma ferramenta, né, basicamente uma janela ali com muitas configurações, onde você tem que individualmente clicar em cada uma delas e alterar configurações, alterar parâmetros. Isso pode ser tranquilo quando você tem ali talvez uma automação mais simples, né? Como por exemplo, talvez uma como essa aqui, uma como essa aqui, ó, que tem talvez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parâmetros. Agora, quando você pega uma automação realmente complexa, né, uma completa aí que você vai de fato vender para alguém, talvez ela tenha muitos outros lugares que você tem que configurar, e cada um desses parâmetros é uma janelinha dessa aqui que você vai ter que abrir. Então, olha a confusão, né, para você dar manutenção nisso aqui. Cara, é um pesadelo total, né, porque você vai ter um pesadelo de manutenção por ter configurações perdidas, soltas para todo lugar. Agora, quando você pensa em código Python, ele vive dentro de uma pasta. Então, dentro de uma única pasta, você tem tudo que você precisa. E o legal de você ter tudo isso dentro de uma pasta é que você pode usar qualquer editor de código que tem IA. Por exemplo, eu estou usando aqui o VS Code com o GitHub Copilot e você pode conversar com toda a sua base de dados, né, todos os seus arquivos que estão aqui relacionados ao seu projeto e você consegue literalmente pedir que uma alteração seja feita diretamente aqui com o IA, tá? Ou você mesmo pode ali escrever o código, né? Mas na prática aí, hoje em dia a gente está mais usando geradores de código do que de fato escrevendo código na mão, né? Você tem que entender mais ou menos como funciona, tem que ter uma base, mas você consegue automatizar muito do processo usando aí o que nós chamamos de agentic coding ou codar com base em agentes, né? Nós temos aqui um agente, que é basicamente um modelo de IA, nós temos vários aqui hoje, e você pode conversar aqui com a sua base de dados para pedir uma alteração. Agora, você fazer esse mesmo processo dentro do N8N já não é uma coisa que você consegue tão facilmente, tá? Seria muito mais complexo. E por esse motivo, eu acredito que o nível de manutenção, de dificuldade para dar manutenção, é muito mais baixo quando você usa Python. E qual que gera mais oportunidades para você fazer dinheiro? Isso aqui é super importante também, né? Quando você trabalha com N8N, basicamente qualquer um desses daqui, né? Quando você trabalha com esses daqui, você se limita ao mercado dessas ferramentas. Ou seja, você tem que buscar empregos, né? Ou vagas que estão trabalhando, ou até freelancers, na verdade, que solicitam o uso de alguma dessas ferramentas. Olha, é só a gente fazer uma pesquisa rápida aqui de mercado. Vamos lá, Zapier, quantas vagas de emprego nós temos? Mais de 100 vagas. N8N, mais de 200 vagas. Python, mais de 4.000 vagas. Agora vamos para o lado de freelancer, beleza. Aqui eu pesquisei N8N no site freelancer.com. N8N nós temos aqui 3 páginas de oportunidade. Para o Zapier nós temos uma página de oportunidade. Para Python, pesquisei Python aqui, para Python nós temos 10 páginas de oportunidade. Ou seja, as oportunidades... Ah, não, desculpa, tem mais, né? 15? Caramba, peraí. 15, 20, 24... Tá, 24 páginas de oportunidade. Ou seja, literalmente pensando em números absolutos, tá? Python te dará mais oportunidades no mercado tradicional, que é o CLT, né? E freelancer, empreendedor ou autônomo. E tem um outro mercado que não é mencionado e que eu sei que existe porque eu já ajudei várias pessoas a fazerem dinheiro com isso, que é o mercado de promoção, tá? Promoção, mudança de cargo ou aumento de salário. Muitas pessoas aí, depois de aprender Python comigo, elas começaram a implementar automações dentro do emprego delas e elas conseguiram promoções, aumento de salário, conseguiram transição de uma carreira que talvez era numa área mais operacional para uma área técnica, ou seja, elas começaram a ganhar dinheiro mesmo não trabalhando diretamente com programação, elas apenas sendo pessoas que têm conhecimento de programação, de automações Python especificamente, e usaram isso para conseguir uma promoção.
E esse mercado aqui é um mercado que não tem competição, porque é só você na sua empresa. Então, raramente você vai ter na sua empresa outras pessoas que sabem fazer automações com Python. Ou seja, super útil também, tá? E é um terceiro caminho aí para você ganhar dinheiro. Inclusive, se você quer alguém que vai te guiar em todo esse processo aí de aprender a criar automações e vender isso de fato, entra na minha comunidade, o link vai estar aqui na descrição. Então, por que eu prefiro o Python? Basicamente, é por ser future-proof, tá? Future-proof, que é um termo em inglês que quer dizer que ele está à prova do futuro, né? Você vai aprender agora e o seu conhecimento não será defasado daqui a alguns anos. Ele é mais útil no longo prazo, então você leva mais tempo para aprender inicialmente, só que no longo prazo ele serve mais para você. Ele te dá mais oportunidades de trabalho, é mais fácil para dar manutenção em código gerado, será cada vez mais simples para criar automações com os avanços de ferramentas de IA e, na minha opinião, é o melhor custo-benefício em função disso, tá? Esses são os motivos. E se você quer aprender a trabalhar com Python, criar automações e viver disso, eu tenho uma formação, uma comunidade, onde ensina como fazer isso. O link vai estar aqui na descrição para você participar antes que os valores aumentem aí, porque eu acredito que realmente isso aqui vai ser aí o melhor investimento que você pode fazer em 2026. Bom, essa é a minha opinião, mas deixa aqui embaixo qual que é a sua opinião sobre esse tópico. Eu quero ver a sua opinião aqui embaixo. E lembre-se, pessoal, vamos automatizar tudo.